Ok, alunos, ó, agora a gente está começando a aula, está sendo gravada a aula, tá bom? Eu tenho alguns alunos que estão participando da aula nesse momento, tá? Dentre eles está o Wagner, o Lan, tá? O Luan, o Natan, Richard, a Isabela, Stephanie e a Jéssica, tá bom? Eu tenho ainda alguns alunos para entrarem, mas acredito que vão fazer isso ao longo da aula, tá? Caso vocês queiram fazer alguma pergunta e eu estiver falando, não tem problema, tá? Quando você começar a falar, eu paro de falar para estar ouvindo aí a sua dúvida, tá bom? E aí, se for pertinente aqui o que a gente está tratando na aula, eu vou estar discutindo com vocês. Pessoal, explicar para vocês desse curso primeiro, tá bom? Então, ó, meu nome é Orlando, sou o professor Orlando. Esse curso aqui, ele vai ser trabalhado toda sexta-feira, tá? Toda sexta-feira, às 14h30, eu vou estar entrando aqui em live com vocês. E aí a gente vai estar discutindo alguns assuntos, tá? Decorrente ao conceito de introdução à informática, ou seja, são alguns assuntos que a gente vai estar discutindo no sentido do que são elementos básicos da informática que a gente precisa conhecer, né, ou deveria conhecer, tá bom? Para alguns alunos que já conhecem alguns itens que eu vou estar falando aqui, tá ótimo. Pode interagir comigo, pode acrescentar mais conteúdo, tá ok? Mas alguns assuntos que eu vou tratar aqui, talvez não seja de conhecimento do aluno. Aí você pode se manifestar, pedir que eu fale de uma outra forma, fazer uma pergunta sobre a questão, não tem problema algum. O principal objetivo dessas aulas é a gente estar preparando condições básicas para poder fazer os demais cursos de informática que a escola oferece, tá bom? Então, hoje é dia 10 de julho, vamos para a nossa primeira aula aí. Essa aula, como eu estou dizendo para vocês, ela está sendo gravada. Assim, alunos que não assistiram esta aula, né, que não estão podendo assistir essa aula, poderá ver no YouTube. Depois eu vou colocá-la no YouTube, vou passar o link para vocês no grupo, né? E assim a gente vai fazer durante todas as nossas aulas, tá bom? Pessoal, a primeira coisa que eu gosto de falar num curso de informática básico é o porquê a gente tem que aprender informática, né? Por que a gente precisa estudar informática, né? Informática é tão comum hoje em dia, né? Informática todo mundo acaba tendo contato, acaba tendo que acessar a informática. Então, por que, né? A gente tem que fazer um curso de informática se informática é tão comum, tá certo? Bom, pessoal, o objetivo da gente fazer um curso de informática é para a gente poder realmente ter um conhecimento, né, sobre elementos fundamentais na operação do computador e nos recursos que o computador oferece, tá bom? Eu vou te deixar usando. Para alguns alunos que são bem jovens, a ideia do curso de informática é reforçar e dar um apoio no estudo de vocês, inclusive no colégio e demais operações que vocês vão fazer no dia a dia, tá bom? Então, assim, a ideia de a gente aprender informática, ela é fundamental para que a gente consiga fazer outras atividades, estudar, se comunicar, se divertir, porque hoje em dia muitas atividades que a gente faz em termos de entretenimento é feito através de recursos de informática, né? Inclusive, pessoal, são os jogos, né? São as redes sociais e são os vídeos que tanto a gente vê por aí, tá bom? Então, hoje em dia, para a gente fazer tudo isso, a gente acaba tendo que ter conhecimento em informática, tá bom? Bom, gente, o outro tema que eu abordo logo na sequência é por que eu tenho que fazer um curso de informática. Se aparentemente parece que é fácil. Eu pego um smartphone, eu clico aqui, eu aperto ali e de repente ele funciona, né? Bom, a ideia é a seguinte, tá? A ideia de fazer um curso de informática através de uma escola, através de um professor, através de uma estrutura, a gente ter uma orientação correta, uma orientação pedagógica, a gente ter um objetivo no que a gente está estudando, tá bom? Então, a ideia de fazer o curso de informática, né? Ela é uma ideia extremamente necessária, tá bom, pessoal? Inclusive, gente, eu coloco necessária até no sentido de que né? Até no sentido de quem já tem formação, tá? Eu vou cortar aqui um pouquinho o slide só para me fechar o WhatsApp e dar um help lá para ver se tem algum que está com alguma dificuldade. Deixa eu ver aqui. Não, não tem. Estou fechando o WhatsApp
e estou voltando para o nosso slide, tá bom? Então, gente, ó, então a ideia, né, da gente ter que fazer um curso numa escola, ou através de um livro, ou através de um auxílio de um professor, ela é necessária para que a gente tenha, né, uma formação, para que a gente tenha um estudo de forma adequada, de forma correta. E a partir daí a gente consiga desenvolver mais e mais recursos, tá bom? Na aula passada, eu dei uma aula na semana passada, eu dei uma aula para uma outra turma e eu falei para os alunos que eu já estudo e trabalho com informática há muitos anos, muitas décadas mesmo, né? Já vi muita coisa. E aí eu deixei muito claro para os alunos que, apesar de tudo isso, pessoal, eu continuo fazendo outros cursos, tá? Eu continuo estudando, eu continuo me aperfeiçoando, tá bom? Faz parte da nossa área, né? Porque as coisas vão evoluindo e a gente vai acompanhando, tá bom? Então, assim, fazer um curso de informática é muito importante, tá? E outra, tá, pessoal? Fazer um curso de informática sempre, tá bom? Né? Ou curso de inglês, professor, também. Ah, professor, eu gosto de mecânica. Tá ótimo, faça um curso de mecânica, não tem problema algum. O que eu acho válido é que você tem que fazer estudo, você tem que fazer o curso, tá bom, pessoal? Então, assim, temos que aprender informática e, de preferência, que a gente faça, né, um curso de informática ou que a gente tenha uma formação através de um profissional habilitado, tá bom? Pessoal, duas palavras que eu gostaria de conversar com vocês no nosso curso, de forma bem inicial mesmo, é essa, tá? Informática, né? O que vem a ser informática, tá bom? Logo de cara, a gente vai pensar assim, informática é internet, informática é o computador. É isso que a maioria das pessoas pensam. Então, eu também questiono para vocês o que vem a ser o computador. Então, são duas palavras que já fazem parte do nosso dia a dia. Todos vocês aqui, sem exceção, já usam informática. Os familiares de vocês já têm contato com informática, né? Só de você ter um tio, você ter um parente que ele utiliza o smartphone, e ele está utilizando o WhatsApp, ele está utilizando tecnologia da informática, tá bom? Então vamos entender, vou conversar com vocês um pouquinho sobre essa palavra informática e sobre a ideia da palavra computador, tá bom? Pessoal, informática, ela é uma palavra que ela representa, tá? Uma área de estudo, uma ciência, tá? Que desenvolve tecnologias para o homem poder manipular de forma fácil, de forma rápida, informação, tá bom? Então, informática é uma área que as indústrias, né, que as empresas, que as pessoas procuram desenvolver soluções, tá? Equipamentos, desenvolver programas para melhorar, para facilitar a vida das pessoas, para facilitar a comunicação das pessoas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de produtos relacionados à informática. A televisão. A televisão que acessa a internet, a gente conhece como Smart TV. Uma Smart TV o resultado é fruto, né, da tecnologia da informática. O celular. Alguns anos atrás, quando o celular foi inventado, ele foi inventado para a gente ligar para alguém e receber ligações de alguém de qualquer lugar que nós estivéssemos, né? Porque ele seria um celular para funcionar sem fio, né? Essa é a ideia do celular, é telefone sem fio. É legal. Ao longo do tempo, o celular ele foi evoluindo, foi melhorando, e ele recebeu tecnologia de informática. E nós conhecemos hoje o celular como smartphone, né? E o que vem a ser o smartphone, pessoal? O smartphone nada mais é do que um aparelho, né? Que tem tecnologia de informática, tá? Que tem tecnologia de informática e permite a gente estar aí utilizando programas, utilizando computadores, né? Utilizando recursos de informática e tudo que se faz no computador, hoje em dia, uma boa parte a gente consegue fazer no smartphone, tá bom? Pessoal, a informática ela não está exclusivamente no computador ou na internet. A informática está em várias outras equipamentos, várias em outras tecnologias, tá bom? Eu vou dar um exemplo para vocês de onde está a informática, tá? Por exemplo, ó, nos hospitais, tá? Informática ela está nos hospitais, tá? Informática hoje ela permite, né, fazer com que as pessoas
melhorem, né, o tratamento de saúde. A informática permite com que as pessoas consigam ter um nível de comunicação extremamente rápido, extremamente ágil, tá? Essa é a ideia de informática, tá bom? Ok? Gente, eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta por enquanto. Querem fazer alguma pergunta? A Isabela está entrando em aula agora. Luan quer perguntar algo, Isabela? Isabela, a gente já está em aula, tá, Isabela? Fica à vontade. Wagner quer perguntar alguma coisa? Não. Tá bom. Pessoal, então, continuando a ideia aqui, gente, vamos falar do computador, tá? Computador, pessoal, é uma máquina, tá? Computador é uma máquina eletrônica, né? É uma máquina que tem placas, tem circuito eletrônico. E para que serve o computador, professor? Para fazer isso, né? Para acessar informação, para executar programas, tá bom? A ideia do computador é o equipamento que o homem tem, né, que o homem consegue para poder acessar ou armazenar informações, tá bom? Existem vários modelos de computadores, tá? E hoje em dia a gente não faz a utilização da informática só por meio de computadores, tá bom? A gente faz a utilização da informática, né, através de outros recursos também. Como nós falamos, a Smart TV e smartphone, por exemplo, tá bom? E existem outros aparelhos, tá bom, pessoal? Gente, eu queria que vocês pensassem mais um pouquinho sobre a palavra informática, tá bom? Eu queria falar para vocês que essa palavra, ela foi criada pelo homem a partir de um determinado período, tá? Da revolução aí eletrônica. Então, dá uma olhada aqui, ó, o que vem a ser a ideia de palavra informática, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês no próximo slide, ó, que a ideia da palavra informática, gente, ela é uma palavra que ela representa o tratamento da informação de forma automática. O que vem a ser isso? Ó? Toda vez que eu estou utilizando a informática, a gente subentende que eu vou acessar informações rápidas, informações automáticas. A gente entende que eu vou armazenar informações rápidas. Então, a ideia da palavra informática, né, ela é uma combinação das duas palavras, informação com a palavra informática, tá bom? Guarde bem essa ideia, porque é isso que representa o conceito ou a área da informática, tá bom? E aí, gente, a gente tem um outro ponto que eu queria apresentar para vocês, que é sobre as pessoas que usam a informática, tá bom? Alguns anos atrás, as pessoas que usavam informática eram profissionais de informática, eram programadores, digitadores, gerente, pessoas que trabalhavam com computador, pessoas que trabalhavam com cálculos, com relatórios, tá bom? Mas nas últimas décadas, a informática ela passou a ser acessada, né, a ser usada por todas as pessoas, de todas as idades. Então, hoje em dia, a gente pode afirmar que todo mundo, né, todas as pessoas em geral, são usuários de informática, tá bom? Ou utilizam a informática para se divertir, ou utilizam a informática para trabalhar, ou utilizam a informática para procurar informações, procurar produtos, procurar preços, fazer reclamações, tá bom? Então, assim, a ideia da informática, né? A ideia da informática é permitir que a gente acesse a informações rápidas. E quem faz isso são os usuários. Agora, reparem bem que hoje em dia os usuários são todo mundo, né? Jovens, crianças, pessoas de mais idade, não importa mais se você vai ou não trabalhar com o computador. O que acontece é que você é sim uma pessoa que utiliza esses recursos, então você é usuário de informática. Pessoal, no próximo slide aqui, ó, eu estou apresentando para vocês uma série de nomes de equipamentos de informática. Alguns vocês já conhecem, alguns vocês já viram, e pode ser que aqui na nossa aula alguns tenham. Então, a maioria aqui já conhece computador, eu tenho alguns alunos que têm computador, e o computador, como eu falei, é aquela máquina que permite a gente, né, acessar as informações, entrar na internet, abrir programas,
gravar dados, manipular músicas, manipular fotos. Essa é a ideia do computador. A informática foi evoluindo e aí com isso foram surgindo vários produtos. O produto que vocês estão vendo agora aí é um PC One, que é um computador, vamos colocar assim, compacto, tá bom? Esse computador aqui, ele, apesar de ser compacto, ele não foi feito para você ficar transportando ele de um lugar para o outro, como um notebook ou como um tablet. Bom, a maioria dos alunos aqui eu acredito que conheça um tablet. Um tablet ele é um aparelho que permite a gente acessar a internet, acessar aplicativos, né, e permitir fazer algumas operações comum ao computador, tá? Não, os tablets têm como comum não fazerem operações de ligações, né? Pelo menos a ligação tradicional. Claro que se você conseguir instalar programas de comunicação como o WhatsApp ou programa de conversa, de chat, ele vai funcionar normal também. Ele vai permitir a comunicação. Gente, ó, existem vários mesmo, dezenas de modelos de tablets, tá bom? Então, eu poderia numerar aqui tablets para vocês de R$ 200, mas poderia falar de tablet de R$ 1.500, R$ 3.000, tá bom? Por que essa diferença de preço? É a qualidade, né? É a velocidade, a tecnologia que eles oferecem, tá bom? Existe um aparelho desse gênero, tá? Chamado iPad. Ele é um aparelho extremamente rápido, tá? Ele usa um programa próprio e ele pertence à Apple, tá? Ele, em tese, ele é um tablet, mas nós não chamamos de tablet. O nome dele, né? Ele tem um nome próprio, registrado. O nome dele é iPad, tá bom? É um equipamento extremamente rápido, mais fino. O design dele é diferenciado de um tablet normal. E só quem pode produzir essa máquina é a Apple, somente a Apple, tá? Quando você fala que smartphone, quando você fala tablet, tipo, vou comprar um tablet, eu entendo que você vai comprar um aparelho da Samsung, da Motorola, ou da Positivo, ou da Sony, ou da LG, porque essas empresas é que fabricam os tablets, tá bom? A Apple, ela fabrica iPad, tá? E aí, gente, essa lista de equipamentos, né, ela é enorme, tá? Hoje em dia já é comum a gente adquirir relógios que acessam recursos de redes sociais, que acessam informações pela internet, que monitora as atividades do seu usuário, tá bom? Então, esses relógios, pessoal, são, na verdade, poderíamos dizer que são mini computadores, tá bom? Eles têm memória, têm processamento e fazem as operações que é comum a gente fazer a um computador, né? Ah, ele faz tudo que o computador faz, professor? Ele não faz por uma questão de limitação física ainda, tá? Mas né, a tendência aí tecnológica é essa, tá bom? E aí nós temos o famoso smartphone, que é o popular aí celular inteligente que permite a gente acessar as redes sociais e instalar programa. Pessoal, aqui é um equipamento mais tradicional, é um notebook. Notebook não é uma ideia nova, não é uma invenção nova. O notebook existe desde os anos 80, tá bom? Só que hoje em dia é muito comum, notebook é muito barato também, tá bom? Apesar de ser comum, existem algumas variações. Eu tenho um equipamento mais barato ainda, que se chama netbook, tá bom? O netbook ele é um notebook, né, portátil e tal, só que ele é mais simples na sua configuração, portanto, mais barato, e aí para a gente poder diferenciar isso, eles colocaram o nome de netbook. A ideia aqui seria uma máquina apenas para você acessar a internet e fazer as atividades na internet. Se você quer um equipamento portátil para jogar ou para fazer atividades mais sofisticadas, então eu te aconselho a comprar um Ultrabook, tá bom? Pessoal, algum aluno aqui já ouviu falar de um Ultrabook ou já usou um Ultrabook? Alguém já usou? Não. Não usou? Isa, você já viu um Ultrabook? Luan? Luan já viu um Ultrabook? Richard, você já viu um Ultrabook? Já viu falar, Richard, de Ultrabook? Não, Não ainda ouviu? não. Não? Tá, Richard, ó, assim, na verdade, pessoal, assim, esse notebook, ele é comum, mas não é comum você ver em qualquer loja que você vai, tá? Então, assim,
Por que Ultrabook, professor? Porque, tipo assim, é tipo, muito melhor do que um notebook, tá bom? Seria isso. Mas como vocês têm acesso à internet aí, se vocês colocar no Google ou se vocês entrarem numa loja de departamento e procurar pelo nome Ultrabook, vocês vão encontrar. E o que vocês vão perceber, pessoal, é que esse equipamento ele custa 3, 4 vezes mais caro do que um bom notebook. Então, um bom notebook hoje custa R$ 3.000. Essa máquina que eu estou mostrando para vocês custa 12.000, R$ 14.000, tá bom? Como eu falei, tá? É o preço da tecnologia. Ela tem mais memória, ela é mais rápida, tá bom? Então oferece aí uma tecnologia superior, por conta disso o seu preço fica um pouco mais alto, tá bom? Aquela empresa que faz o iPad e que faz o iPhone, ela também tem computador. E o computador dela a gente chama de iMac, tá bom, pessoal? São máquinas mais rápidas, são máquinas de outra tecnologia. Essas máquinas aqui, elas são extremamente rápidas para a área gráfica. Então, para quem pretende criar games, trabalhar com designs, com imagem, essa é a máquina ideal, tá bom? Mas assim, tá, pessoal? Por ser uma tecnologia exclusiva, o preço dela também é bem diferenciado, tá bom? O preço dela é bem diferenciado. Gente, nas empresas, nós temos outra linha de computadores. Nas empresas, tem um computador chamado servidor. O servidor é realmente aquela máquina que vai servir na rede. Tá? Ela está lá para oferecer recursos para a rede. Geralmente são máquinas caras, muito caras, e são máquinas rápidas, né? Na imagem que vocês estão vendo aí, tem um profissional fazendo uma checagem, né, ó, analisando uma linha de servidores. Cada área dessa aqui, pessoal, ó, é um conjunto de servidor, tá vendo? E eles podem estar todos interligados, tá? A gente pode até questionar assim: nossa, precisa de tudo isso, professor? Então, gente, ó, para algumas empresas precisa disso e até mais. Pensem bem, ó, onde é que a empresa Facebook ou a empresa que detém o YouTube, onde é que eles armazenam tantos dados, né? Como é que eles acessam para os seus usuários tantos dados de forma tão rápida? Ou seja, só uma grande estrutura de informática com servidores para poder oferecer isso. Então é muito normal isso nas empresas. Aqui é uma outra tecnologia também, são equipamentos assim extremamente caros, tá bom? Gente, e aí, pessoal? Também vou aqui passar um conceito para vocês, que eu tenho alguns alunos aqui na sala que eu tenho certeza que conhecem. Talvez tenha dificuldade, né, de falar, de explicar, tá bom? Mas eu tenho certeza absoluta que vocês conhecem. Eu estou falando da palavra hardware e da palavra software, tá bom? Então, é dessas duas palavras que eu estou falando. Quando é que você usa essas palavras, tá, pessoal? Na informática, você vai usar a palavra hardware toda vez, tá, que aquilo que você estiver falando ele existir de forma física, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês, ó. O teclado, o mouse, tá vendo? Toda vez que vocês forem né, comprar, usar qualquer coisa da informática que existe de forma física, aquilo que você está vendo, aquilo que você está fazendo é considerado um hardware, tá bom? É considerado um hardware. O hardware, pessoal, é uma forma genérica, tá? Da gente falar de partes do computador, né? Sem eu ter que especificar uma parte específica do computador. Por exemplo, ó, aqui é um computador. Aí eu falo, olha que hardware, esse hardware aqui é moderno. Eu estou me referindo a todo o computador. Agora eu poderia falar assim para vocês. Pessoal, tá vendo essa caixa de som aqui, ó? Essa caixa de som, ela é super moderna. Tá vendo? Ó, agora eu fui específico, eu falei só da caixa de som. Mas eu posso falar assim, gente, ó, esse hardware de áudio aqui, ó, ele é muito bom, né? Ó, reparem, ó, eu não falei caixa de som. Eu falei assim, ó, esse hardware de áudio, ele é muito bom. Quando eu falo isso, como eu estou apontando para a caixa de som, vocês entendem, então, que eu estou falando dela.
tá ok? E aí a outra palavra que eu também acredito que alguns alunos aqui conheçam, ou todos já conhecem, né? Ó, pessoal, é a palavra software. A palavra software, gente, é uma referência a tudo aquilo que é programa, a tudo aquilo que é aplicativo. Pessoal, inclusive, tá, gente, ó, inclusive jogos. Todos os jogos eletrônicos são software. Desde os primeiros jogos oferecidos em cartucho, aqueles antigão, tá? Mas todo jogo ele é software. Existe uma série de tipos de software diferentes, tá bom? Dentre eles, ó, navegadores, programas de texto, programa de banco de dados, programas de segurança. Então, a linha de software ela é muito grande, tá bom, gente? Ok? Então, quando a gente fala hardware, pessoal, é uma referência ao computador, tá? Mas lembrando, ó, não necessariamente, tá, um tipo de computador. Na verdade, qualquer parte do computador. E aí, pessoal, vocês não devem esquecer que mesmo que você vê uma peça separada, isolada, ela é um hardware. Então, ó, eu agora estou destacando para vocês aqui na nossa aula, ó, eu estou destacando o mouse, tá vendo? Ó? E o mouse, né? Apesar de ser simples, né? O mouse ele é um hardware. Eu tenho na informática alguns hardwares que são extremamente especiais. Ó, eu estou destacando para vocês agora uma placa-mãe. Essa aqui é a placa onde eu vou colocar todos os conectores, todos os cabos, todas as ligações do meu computador, tá bom? Alunos, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar uma avançada aqui na parte do software e eu vou parar minha aula aqui nessa tela, tá bom? Eu vou parar a aula nessa tela, eu vou dar um print depois nessa tela e eu vou mandar para vocês no nosso grupo. Essa tela tem uma atividade que vocês vão fazer para me entregar na semana que vem, tá bom? Ó, essa atividade vocês vão fazer no caderno, vão tirar uma foto do caderno e vão mandar para mim no grupo. Tá? Eu vou pedir que vocês não mandem no privado, porque por conta das aulas, a gente está com muitas turmas, então o privado tem que ter muitos contatos, então não dá para mim ficar atendendo ali no privado, porque é muita coisa, é muita mensagem. Tá bom? Então eu vou pedir para vocês, por favor, me mandar no grupo, tá? Envia no grupo, tá bom? Gente, ó, esse trabalho aqui é assim, ó. Você vai ter que conversar, tá? Você vai ter que conversar com um parente ou um amigo seu que ele lembra como que era a informática nos anos 2000, tá? Que ele viveu a informática no ano 2000. Mesmo que ele não tenha usado computador, naquela época era mais difícil ainda, tá bom? Mas eu quero que vocês perguntem para ele como que era a informática no ano 2000. Como que era a internet, como que eram os celulares naquela época, como que eram os programas, os jogos. Aí o que ele falar para vocês, vocês vão pegar o caderno, vão colocar esse cabeçalho aqui, ó, Megatalk, Introdução à Informática, Professor Orlando, vão colocar a data de hoje, tá bom? Vão colocar o nome de vocês e a nossa turma. A nossa turma é das 14h30, tá bom, gente? Pessoal, e aí aqui ó, no caderno você vai descrever o que a pessoa falou. Aí você pode falar assim, olha, o fulano de tal falou para mim que naquela época o computador era muito caro, que o programa usado era o Windows alguma coisa, tá bom? Você pode falar assim também, ó, naquela época o celular não é como é hoje, né? Não dava para instalar programa, os programas eram muito lento para fazer algumas aplicações, tal. Então você vai descrever o que a pessoa passou para vocês. Pode ser um familiar seu ou pode ser um conhecido, um amigo seu aí, tá bom? Essa atividade, pessoal, depois que vocês colocarem no grupo, na semana que vem eu vou estar acompanhando e aí a gente vai estar falando sobre ela, tá? Sobre ela na nossa próxima aula, tá ok? Alunos, eu gostaria de saber se vocês querem fazer alguma pergunta, porque eu vou fechar a nossa aula daqui a pouquinho, tá bom? Então, deixa eu chamar alguém aqui que vai fazer uma pergunta para mim, tá bom? Quando eu chamar, tem que fazer a pergunta, tá ok? Iago, pode ser você, Iago Santana.
Pergunta alguma coisa aí, Iago, da aula. Ô, professor, Eu tenho uma pergunta. Como que foi, se o senhor sabe só como que foi criado os notebooks? Certo, sei. O notebook, tá. Iago, foi assim, os primeiros notebooks, É. eles foram criados e lançados, gente, no finalzinho dos anos 70, tá? Então, entre 79 e no início dos anos 80, alguns engenheiros e empresa apresentaram os primeiros modelos de notebook. Mas eles apresentaram como uma ideia, como protótipo. Por quê? Porque foi nesse período que a indústria da informática começou a divulgar os computadores pessoais. Porque antes dessa data, Iago, os computadores eles eram muito grandes. Nos anos 60, os computadores ocupavam uma sala inteira. Tá bom? Nos anos 50, ocupava um andar inteiro. Então, no finalzinho dos anos 70, os computadores ficaram menores e, a partir desse período, a indústria começou a trabalhar em computadores que permitia você levar ele para algum lugar. É a ideia do notebook. Né? Qual é a ideia do notebook? É você levar o seu computador para a escola, ou para a sua viagem, ou para o seu trabalho, ou para a casa de um amigo seu. Então, foi só depois que eles fizeram os computadores pessoais, tá? Que eles fizeram o protótipo dos primeiros notebooks. Pessoal, vou aproveitar aqui a pergunta do Iago. Olha o que eu vou mostrar para vocês. Ó, eu vou aqui na internet rapidinho, tá bom? Vocês estão vendo aí a minha tela Estão vendo a minha tela de internet, certo? Ó, eu vou aqui na internet, tá bom? Ó. Então, vou chamar o Google aqui, ó. Eu vou mostrar para você, Iago, que o primeiro notebook ele parecia uma mala, de tão grande que ele era, tá bom? Mas assim, a ideia já deu certo, tá? Ó. Então dá uma olhada lá, pessoal, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Antes que acabar a nossa aula, falta 1 minuto para acabar a aula, tá, pessoal? Se acabar a aula aqui, ó, notebook dos anos 70, tá? Vamos lá, ó. Olha lá, pessoal, a imagem dele aqui. Deixa eu ver se eu acho fácil, ó. Não. Peraí, dos anos 1000... ó, pessoal, eles tinham esse perfil aqui, ó, tá bom? Tá vendo? Ó? Tem os mais antigos ainda, deixa eu ver se eu... Tem um chamado... Aqui, ó. Depois já vem o mais moderno. Aqui, pessoal, esse aqui, ó, é a ideia de um deles, tá vendo, ó? Parecia, né, uma malha. Ele fecha a tampa aqui e você transporta ele. Pessoal, está presente na aula de hoje, ó, o Wagner, a Iana, a Ianaia, o Ian Pereira, a Isa, a Isabela, a Jéssica, Kaique, Luan, Natalin Gonçalves, Richard, Iago Santana, tá? E a Stephanie, tá ok? Eu vou fechar a aula e se vocês quiserem tirar alguma dúvida, tal, que não deu tempo de responder, pode colocar lá no grupo, eu dou uma olhada no WhatsApp e depois eu falo com vocês, tá bom? Pessoal, quero agradecer a presença de todos. Lembrando vocês, tá, gente? Ó, a nossa próxima aula, ela vai acontecer na semana que vem, às 14h30, tá bom? Tchau, tchau, gente. Estou fechando a aula.